Ministério Público contra a decisão anterior da Justiça e conseguiu que os réus Pedro Lopes, conhecido como Louquinho, e o seu ex-companheiro, o Stanley Gabriel, fossem julgados pelo Tribunal do Júri. Nós vamos acompanhar todos os detalhes desse caso que nós trouxemos também ontem, essa informação, com o Denis Constantino. Vamos ver. O influenciador Pedro Lopes Lima Neto, conhecido como Louquinho, e Stanley Gabriel Ferreira de Souza vão a julgamento no Tribunal do Júri, acusados de homicídio doloso consumado com lesão corporal grave. Eles respondem pelo atropelamento de 4 pessoas às margens da BR-316 em Teresina, que resultou nas mortes de Cassandra de Souza Oliveira e Marli Ribeiro da Silva, além de deixar outras 2 vítimas feridas. Segundo a denúncia, Stanley dirigiu o carro em que Louquinho estava como passageiro e, ao realizar uma manobra brusca, acabou atingindo as pessoas que caminhavam pelo acostamento. Louquinho chegou a ser detido no dia do acidente, mas foi liberado após o pagamento de fiança. Já Stanley permaneceu preso por cerca de 4 meses, sendo solto depois que a Justiça reclassificou inicialmente o crime para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça do Piauí acatou a tese de dolo eventual quando o acusado assume o risco de provocar a morte, determinando o julgamento no Tribunal do Júri. O desembargador Vidal, ele reconheceu que houve sim dolo por parte tanto do Louquinho, mais conhecido, e também do Brisac. O que levou como prova essas questões foi, como você falou, em alta velocidade, sem habilitação, ambos estavam sem habilitação. O carro era do Louquinho, mas foi emprestado para o Brisac, fizeram a manobra abrupta, então todas essas documentações, questão de laudos periciais e provas testemunhais foram levadas em conta para que pudesse chegar ao Tribunal do Júri. A defesa dos dois disse ter recebido a decisão com surpresa e adiantou que vai recorrer. A defesa recebe com naturalidade, respeito, mas também com preocupação essa decisão do Tribunal de Justiça que reformou a sentença de primeira instância, que corretamente desclassificou a imputação inicial de dolo eventual para um crime culposo no trânsito. Entendemos, na nossa visão, que a prova processual não corrobora essa decisão colegiada do Tribunal de Justiça, a qual está completamente desconectada de todo o acervo probatório, especialmente porque não há qualquer elemento concreto que possa afirmar a ocorrência da modalidade de dolo eventual, ou seja, a assunção consciente do risco de matar alguém na direção do trânsito. Então, dessa forma, recebemos com profundo respeito, mas também com certa preocupação. Ainda em novembro de 2024, a Justiça determinou que os acusados pagassem pensão provisória para as 2 filhas de Cassandra. Em maio de 2025, também foi fixado o pagamento para a filha de Marli. Segundo a defesa, os dois não estariam cumprindo com a decisão judicial por estarem com as contas bloqueadas. Desde o início desse processo, nós vemos falando que as contas estão bloqueadas, os acusados estão prejudicados no seu sustento próprio e familiar, e estão tentando, de todas as formas, arcar com este compromisso. Entretanto, ainda com seus bens bloqueados, está bastante difícil honrar com essa responsabilidade, mas já se comprometeram, caso o seu veículo envolvido no acidente, por exemplo, seja restituído, ele será, sim, destinado para arcar com essa responsabilidade. Houve uma ajuda inicial com depósitos numa conta judicial para esta finalidade, mas no momento o que está realmente acontecendo é uma tratativa entre as defesas dos acusados e os advogados das vítimas para que a gente possa chegar em um consenso e fazer até mesmo um acordo onde possa beneficiar as vítimas e permitir que os acusados consigam honrar com esse compromisso. Mas o que aconteceu na verdade é que, infelizmente, eles não pagaram nada. Não pagaram, o juiz determinou que fosse feito o pagamento para ambas as crianças, mas em nenhum momento eles pagaram sequer qualquer valor. E, salvo engano, eles pagaram sim, mas foi R$1.000 para uma só criança. Que R$1.000 para pagar fisioterapia, medicamento, infelizmente não dá para quase nada. A data do julgamento ainda será definida. Estamos prontos para enfrentar qualquer julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Entretanto, é nosso dever esgotar todas as vias recursais e todas as hipóteses ainda possíveis. Entendemos que
O próprio colegiado do Tribunal de Justiça que proferiu esse acórdão pode ser provocado para revisar a decisão em sede de embarque de declaração, por exemplo, e, caso seja necessário, poderemos ainda manejar os recursos para os tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal. Quando fala da mãe dela, a menina se treme, ela chora, então até assim me emociona um pouco, porque é uma causa muito extrema, assim, para as crianças passar, a criança de 8, de 9 anos passar por isso, e a gente não vê nenhuma sensibilidade da outra parte. Então, uma criança, ela está bem em questão de saúde, mas psicologicamente está muito abalada. Outra criança, ela ainda não está andando por questões do próprio acidente e está vivendo assim, de rifas, de ajudas de vizinho, e infelizmente não tem como elas terem pelo menos a dignidade, a saúde, um fisioterapeuta melhor que possa arcar com as questões físicas que ela está tendo agora, as limitações físicas dela, e as crianças estão desse modo, vivendo com tios ou com avós. Olha, o advogado de defesa é a função dele e, assim como ele disse que respeita as decisões da justiça, eu respeito a opinião dele, né? Porque ele está sendo pago para isso e ele está trabalhando para fazer um excelente trabalho. É o que ele vem, inclusive, fazendo, um bom trabalho. Mas eu tenho a minha opinião e posso discordar. Aonde ele disse que saiu num carro sem intenção de matar. Como é que ele saiu sem intenção de matar? Primeiro, ele estava cometendo um crime e sabia que podia cometer outro. Se ele não era habilitado, é que ele pega um carro e sai nas ruas sem estar habilitado. Isso não é saber que pode cometer um crime se ele não foi preparado para aquilo. Um piloto de helicóptero, de avião, ele pode pilotar um avião de uma empresa aérea, por exemplo, ou o particular dele, sem ter um brevet. Não pode. Da mesma forma, não muda em nada. Porque ele vai colocar vidas em risco. Tanto o cara do avião, quanto o cara do carro aqui na terra. Ele vai pelo ar, se cair, ele mata todo mundo. E aqui, se ele estiver dirigindo um carro sem habilitação, sem ter estudado para aquilo, sem ter tido um preparo para aquilo, ele pode causar um grave acidente, assim como ele causou. Tinha consciência disso, sabia que isso ia acontecer. Matou e deixou sequelas. E não acontecer nada? Não.